Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Vamos fazer a correção dos últimos exercícios. Então, a gente falou sobre as demais vegetações brasileiras, módulo 24 e 25, na última aula, e eu pedi que vocês fizessem os exercícios de aplicação e os propostos, certo? Então, dentro dessas demais vegetações brasileiras, a gente falou sobre ecótonos, restingas e manguezais. Aqui na primeira pergunta, página 132, já vem pedindo para explicar o que são ecótonos. Lembrem-se que ecótonos são áreas de transição. Então, sempre que eu tenho dois ecossistemas, onde começa um e termina o outro, eu vou ter uma área de transição. Essa área de transição entre dois ecossistemas é o ecótono, tá? Então, ele vai ter características tanto de vegetais de um ecossistema como do outro. Ele vai mesclar as comunidades. É uma mescla das comunidades vegetais, dos ecossistemas ao seu entorno. Tem espécies que são endêmicas, ou seja, que só existem nessa região, justamente por ter características muito singulares, né, entre um ecossistema e outro. Existem algumas espécies que só conseguem sobreviver dentro dessas características, e por isso a gente fala que elas são endêmicas. São espécies características apenas daquela região, que só conseguem sobreviver naquela região, tá? Essa transição do ecótono, ela pode se dar de maneira abrupta, rápida, ou de maneira gradual, mais lenta, sendo mais extenso, certo? Uma área mais extensa aí de transição. Então, tem essas duas formas. Número 2, tem uma imagem aqui ó, das raízes do tipo escora, que são raízes de plantas do mangue, e está perguntando se o formato diferenciado contribui para qual processo, né? Qual o processo que tem a ver com esse formato aqui? Na verdade, o processo de fixação dessa árvore no solo. Já que o solo é lodoso, não é firme, essas raízes do tipo escora, elas ajudam na sustentação, porque elas escoram mesmo a árvore, certo? Número 3, a gente tem um trechinho aqui, ó, um texto, uma questão tirada do Enem. Então, nesse trechinho de texto, está falando sobre os manguezais e sobre as raízes, né? Dentre as características dos manguezais, especifica mais aqui sobre as raízes. Então, tem as raízes suportes, que a gente viu aqui nessa imagem, que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, bem como raízes que crescem verticalmente do solo. Tem um geotropismo negativo. O que é isso? Toda raiz, ou a maioria das raízes, elas crescem em direção ao centro da Terra. Elas têm um geotropismo positivo. Geo, terra, tropismo, crescimento. Positivo é quando é em direção ao centro da Terra, geotropismo positivo. Então, quando as raízes crescem para baixo no solo. Esse é o mais comum. Mas as raízes das árvores no mangue, elas têm um geotropismo contrário, elas têm um geotropismo negativo, porque ao invés de crescerem as raízes, se aprofundarem e crescerem em direção ao centro da Terra, muitas delas aqui, ó, elas acabam surgindo, crescendo e apontando para a superfície, tá? Isso é uma tentativa de buscar oxigênio, já que o lodo não tem oxigênio. Muitas vezes essas raízes não conseguem absorver oxigênio aqui nesse lodo e por isso elas crescem em direção à superfície em vez de crescer em direção ao centro da Terra. Por isso elas têm um geotropismo negativo, tá? Porque crescem ao contrário, para buscar oxigênio no ar, na superfície mesmo. Então, na página 133, está perguntando, aqui se relaciona esse último tipo de raiz falado aqui no texto, né, que seria do geotropismo negativo, que cresce para cima. Se relaciona com a troca gasosa, já que está buscando oxigênio, como eu expliquei, tá? Então, tem a ver com a troca gasosa. Número 4 dos exercícios propostos agora fala sobre um ecossistema que é costeiro, de transição entre ambientes terrestre e marinho, está sujeito ao regime de marés, é formado por uma série de vegetais resistentes ao fluxo das marés e, portanto, resistentes ao sal. Ocupa quase todo o litoral brasileiro, funciona como berçário, berçário para recursos pesqueiros, e sustenta também 1 milhão de pessoas de forma direta ou indireta. Gente, qual seria? Restinga ou manguezal? Um manguezal. Quando fala aqui que sustenta
cerca de 1 milhão de pessoas, a gente sabe que o manguezal, ele é ele é sustento, né, de muitas famílias que tiram caranguejo, tiram os recursos para a sobrevivência. Além disso, está falando aqui do sal. Então, as plantas da restinga, elas, apesar de muitas, né, estarem também ao longo de toda a costa e litoral brasileiro, elas têm uma fisionomia mais variada, elas não são todas resistentes ao sal e elas têm uma aparência já mais de campo e floresta. Essas que são muito resistentes ao sal são características de mangue, por isso que é manguezal aqui, tá? Número 5 está pedindo para comentar as principais características da restinga. Então, como eu falei aqui anteriormente, ela também recebe influência do mar e da área costeira. Então, ela é uma área de transição entre as regiões costeiras e marinha. Ela também está por toda a região litorânea do Brasil, mas ela tem uma fisionomia mais variada, como eu falei anteriormente. Então, ela tem aparência de campos e florestas, certo? Essas são as principais características da restinga. Número 6 está falando sobre os caranguejos, que são uma iguaria muito apreciada, né, na culinária. Em nosso país existem pessoas e comunidades que vivem da cata do caranguejo para vender a bares, restaurantes no litoral ou a atravessadores que comercializam o produto nos grandes centros. E aí está perguntando sobre o caranguejo. Esse crustáceo está inserido em qual ecossistema? Mangue, letra B, certo? Caranguejo é comum de manguezais. Página 134, para conferir agora, tem um resumo, né, dos módulos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, é um resumão geral. Vamos ver se vocês ainda lembram, né, dos módulos anteriores. Então, primeiro, número 1 está falando sobre Christian Hanquier, que foi aquele que criou um sistema para separar os vegetais, mas um sistema mais simples, que foi eficiente para ordenar as espécies vegetais, segundo o quê? Segundo suas formas de vida, pode completar ali, formas de vida. E segundo ele, uma espécie vegetal pode ser classificada de acordo com a posição e proteção dos seus órgãos de crescimento. Então, aqui é posição. Posição e proteção dos seus órgãos de crescimento, que seriam as gemas, né? Ou os brotos, em relação aos períodos e fatores climáticos. Então, a divisão proposta por Ronquier, ela levava em conta a posição e a proteção dos seus órgãos de crescimento, que seriam os brotos ou as gemas, tá? Referente aos módulos 20 e 21, está pedindo para completar a frase a seguir. As florestas ombrófilas estão localizadas em regiões de grande incidência de chuvas. Porque floresta ombrófila também é chamada de pluviométrica, né? Tanta umidade e chuva que tem. Então, incidência grande de chuvas, que propiciam vegetação perene e de folhas largas. Existem 3 tipos de floresta ombrófila: a densa, a aberta e a mista. Densa, aberta e mista, certo? Agora, para relacionar os tipos de florestas aqui, ou espécies, né, com as características. Então, a primeira, recebem essa nomenclatura por causa da estação seca. Estação seca é a floresta estacional. Então, aqui, ó, letra A, florestas estacionais têm uma estação seca mais demarcada. A segunda está falando do tipo de formação no qual mais de 50% das espécies perdem as folhas na estação seca. Então, mais da metade das espécies ficam sem folhas. Qual seria? A floresta estacional decidual. Já que a floresta estacional tem essa característica seca, a decidual, né, algumas dessas florestas, por exemplo, a decidual, acabam perdendo muitas das suas folhas. Mais de metade, mais de 50%. Então, a floresta estacional decidual, que as folhas descem, decidual, certo? A terceira está falando que perdem suas folhas durante a estação seca. Quais são? Aqui não está falando do tipo de formação, então eu já sei que não é uma floresta. Perdem suas folhas, são espécies caducifólias. Caducifólias quer dizer que caem folhas, caducifólias. Então, pode marcar a B aqui para a terceira. Quarta, tipo de formação. Agora eu já sei que é uma floresta, porque está falando de tipo de formação, né?
no qual as folhas permanecem ao longo do ano, mesmo na estação seca. Quando permanece, é perennifólia. Então, é a floresta estacional perennifólia, letra D. A última, tipo de formação em que 20 a 50% das árvores perdem as folhas na estação seca. Então, não chega a ser tanto, mas é uma boa parte. É a semidecidual, floresta estacional semidecidual, tá? Decidual perde mais de 50%, a semidecidual 20 a 50%, certo? Agora, em relação aos módulos 22 e 23, verdadeiro ou falso? A formação vegetal denominada campinarama é típica da região amazônica, certo? As savanas são zonas de transição entre bosques e prados, certo? A savana florestada, também conhecida como campo sujo, recebe esse nome devido à sua aparência de floresta. Não, essa não tá certa, falsa, tá? Se vocês relerem lá, vão ver que não recebe esse nome por causa da aparência de floresta, não. Já a quarta, a formação campinarama, é conhecida como caatinga, também não está certa, pode marcar falsa, a terceira e a quarta, porque não é a caatinga do sertão nordestino, sim. A caatinga do sertão nordestino é um tipo de savana, né, e não do campinarama. Campinarana é mais a região amazônica. A savana arborizada, também conhecida como campo cerrado, é uma área de transição entre florestadas e áreas mais abertas. Verdade, pode marcar essa última, verdadeira. Módulos 24 e 25, para finalizar, R de restinga e M de manguezal, vocês vão marcar ali. Então, primeiro, é formada por comunidades vegetais que recebem influência direta do mar, considerada a transição entre regiões costeiras e o interior do continente. Restinga são formações vegetais que recebem influência de rios e mares e estão em áreas de transição entre ambientes marinhos e docícolas. Quando está misturando água salgada com água doce, aí é manguezal, certo? Restinga nem sempre tem água doce envolvida, ela pode ser só uma região arenosa e marinha. A terceira, são considerados berçários naturais de muitas espécies, já sabemos que é mangue, sendo utilizados por inúmeros animais como local de reprodução e deposição de ovos, manguezal. Ocorrem em toda a costa brasileira, apresentando fisionomia variada, alternância entre campos e florestas. A que tem aparência de campos e florestas é a restinga, R. A última fala que as árvores têm adaptações para se manterem em solos encharcados e com grande quantidade de sais, M de manguezais, certo? Terminamos. Vamos iniciar o próximo capítulo, que é o capítulo 6. Então, vamos começar a falar um pouquinho hoje sobre esse capítulo, tá? Peguem a página 136, que fala sobre conservação da biota brasileira. Aqui a gente tem nessa página, entre 136 e 137, uma mesa rodeada, né, por várias pessoas e a bandeira do Brasil atrás. Então a gente vê que são pessoas até mesmo de culturas diferentes, tem aqui, ó, né, povos indígenas. Então a gente pode perceber que essa representação está querendo mostrar que tem vários representantes da sociedade nessa reunião. E o que seria essa reunião? Na verdade, aqui está sendo demonstrado um conselho consultivo de uma UC. O que é uma UC? É uma unidade de conservação. Então, todas as unidades de conservação, elas têm conselhos consultivos, que servem para dar suporte na tomada de decisão em relação à gestão de como que vai ser administrada essa unidade de conservação. Então, esses conselhos consultivos, eles têm que ter representantes da sociedade civil, dos órgãos públicos, dos proprietários de terra e de populações tradicionais daquela região em que está a unidade de conservação, tá? Tem que ter representantes de todos esses setores. Eles têm diversas funções em relação à unidade de conservação, esses conselhos, e uma das funções desses conselhos é acompanhar a elaboração do plano de manejo e avaliar o orçamento financeiro, manifestar-se sobre as atividades que possam vir a causar impactos nessa unidade, impactos ambientais, entre outras coisas. Então, é muito importante a função desses conselhos.
Eles vão fazer tudo isso, ajudar a elaborar um plano de manejo, eles vão ajudar a se manifestar sobre atividades que possam ser causadoras de impactos, vão avaliar o orçamento, então fazem várias ações, certo? Com a participação, né, ou de todos esses setores, pelo menos em tese deveriam ocorrer a participação de todos esses setores, certo? De vários representantes. Então, página 138 agora, falando um pouco sobre os órgãos ambientais brasileiros e a conservação da biota, módulo 26 e 27. Então, a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, ele é o órgão público que é responsável por cuidar das questões ambientais no Brasil. É o Ministério do Meio Ambiente. Qual que é a missão desse ministério? Formular e implementar políticas públicas que sejam coerentes com o desenvolvimento sustentável, sempre pensando em como não gastar todos os recursos da natureza para que as próximas gerações, as gerações futuras, ainda possam usufruir. Isso que é desenvolvimento sustentável, é se desenvolver, mas com sustentabilidade, garantindo que futuras gerações também possam ser sustentadas por esses recursos naturais, certo? Para o seu funcionamento, para o funcionamento do Ministério do Meio Ambiente, existem órgãos de assistência direta, como órgãos colegiados e entidades vinculadas, que a gente já vai ver, e alguns exemplos desses órgãos, né, colegiados são os conselhos, os comitês, as comissões, as câmaras, os conselhos que a gente viu aqui, ó, nessa página anterior, esse exemplo de conselho aqui, consultivo. Então, ele é um exemplo dos órgãos colegiados que auxiliam o Ministério do Meio Ambiente, tá? Aqui a gente tem a história também do Ministério do Meio Ambiente, só uma curiosidade. Então, em 1970, não existia Ministério do Meio Ambiente ainda. As atribuições ambientais eram todas feitas de responsabilidade da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Naquela época, era uma secretaria que estava vinculada ao Ministério do Interior, não tinha Ministério do Meio Ambiente ainda. Anos depois, durante o governo de Fernando Collor, esse ministério foi transformado em Secretaria do Meio Ambiente. Então, já passou a ter uma autonomia um pouquinho maior, virou a ser uma Secretaria do Meio Ambiente. Em 1995, ela foi transformada, essa Secretaria do Meio Ambiente, em Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Então, já estava dentro de um ministério, mas ainda junto com o desenvolvimento urbano e do meio ambiente. Apenas em 99, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, é que o Ministério do Meio Ambiente se tornou realmente uma divisão separada e virou o Ministério do Meio Ambiente que conhecemos hoje, tal qual como é hoje, certo? Aqui a gente tem também sobre os órgãos colegiados, que a gente falou aqui, os comitês, conselhos, né, que vão auxiliar e vão dar assistência direta ao Ministério do Meio Ambiente. Está falando que um órgão colegiado é um conjunto de pessoas de igual autoridade. Então, ali, naquele órgão colegiado, não deve existir um que seja mais autoritário do que o outro. Então, os diferentes representantes dos setores da sociedade, eles têm que ter o mesmo poder de autoridade, não podem um andar mais do que o outro, certo? E juntos eles vão debater e tomar decisões sobre determinados assuntos. Então, é preciso, para que um órgão, né, colegiado exista, é preciso ter diversas representações. Exemplos de órgãos colegiados, tem vários aqui, ó, mas o mais importante, um dos principais, é o CONAMA, que é esse aqui, ó, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O CONAMA é um exemplo de órgão colegiado e é muito importante, ele elabora várias questões, né, ambientais, são desenvolvidas dentro do CONAMA, desse Conselho Nacional do Meio Ambiente, certo? Aqui também eu vou deixar depois no PDF o site oficial do Ministério do Meio Ambiente, para quem tiver curiosidade, ver as ações, ver o que acontece, quais são as informações, como funciona o Ministério do Meio Ambiente, é só acessar o site que eu vou deixar no PDF, tá?
Entre as entidades vinculadas, então, né, a essas entidades que vão auxiliar o Ministério do Meio Ambiente, que vão estar vinculadas a toda essa questão ambiental, a gente pode citar algumas que são bem importantes. Então, tem 3 aqui que nós vamos ver qual é o funcionamento de cada uma delas em detalhe. A primeira dessas 3 é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Aqui está o símbolo do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, né, IBAMA. Então, IBAMA significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Depois a gente tem aqui no meio o símbolo do ICMBio, também vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. E por último a gente tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, também uma entidade que vai estar vinculada ao Ministério do Meio Ambiente para ajudar nas questões ambientais, tá? Então logo a gente vai ver cada uma delas. Eu vou deixar no PDF alguns links com documentários, vídeos que falam sobre o meio ambiente, sobre esse tema, sobre as unidades de conservação, as UCs, sobre a biodiversidade e a importância de se existir essas unidades de conservação, certo? Então eu vou deixar esses links todos ali no PDF. Tem alguns links que são do canal Educachico, que é do ICMBio, e também tem o próprio canal do ICMBio, tá? Tem vários documentários lá e vídeos bem interessantes para quem tiver curiosidade. Eu também vou deixar um documentário que se chama Reserva Extrativista do Médio Juruá, que foi promovido pelo Instituto Chico Mendes, pelo ICMBio, tá? E é um documentário bem interessante, fala sobre essas questões, né, na reserva extrativista lá do Médio Juruá, e eu quero que vocês, se puderem, assistam, tá? Então, por enquanto é só isso. Vocês vão ler o texto até aqui, até a página 138, e vão acessar os vídeos para entender um pouquinho melhor, para a gente poder continuar o nosso assunto conversando sobre essas questões aí, desses institutos e essas questões ambientais. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, entra lá no Fórum do Esponte, digita lá, deixa a sua pergunta, que assim que eu puder eu já vou responder, tá bom? Então, até mais e bons estudos!